Vai. Podemos, então, irmãos? Muito bem, agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta manhã ensolarada, né? Aqui em São Bernardo do Campo. E vamos iniciar a nossa live esta manhã. E agradecemos a presença de todos os nossos irmãos e irmãs, crianças, adolescentes que estão nos vendo hoje. E é muito bom nós podermos, irmãos, aprender de Deus, louvar a Deus através desse instrumento que Deus tem nos proporcionado para nós, assim, continuarmos a pregação, o louvor ao nosso Deus. E vemos que, às vezes, o inimigo quer nos impedir, mas nosso Deus nos dá veículo a qual nós podemos trabalhar em prol da pregação do Evangelho nesta manhã. E agradecemos a Deus pelo Jonathan, que nesta manhã irá falar conosco através da palavra de Deus, do estudo. Muito bom. E eu quero convidar os irmãos que acompanhem com seus hinários em casa e louvem também. Podem estar cantando o hino 428 dos nossos hinários, hinos e cânticos. Eu vou pedir a ajuda do nosso irmão Eliel e Carol, aqueles que puderem estar acompanhando em casa para nós louvarmos ao nosso Deus. 428. Então vamos louvar ao Senhor. 428. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso e inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas sem Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste vida, tenho a glória prometida, deu pra meu Senhor
Seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Muito bem, irmãos, e que realmente seja o nosso desejo do nosso coração, não só nesta manhã, mas que seja todos os dias de nossas vidas. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Que alegria, irmãos, podermos seguir nosso Salvador. E se nós olharmos a tempos passados, quantas pessoas seguiam o Senhor Jesus? Quando ele pregava a sua palavra, acompanhavam. E nós também não estamos diferentes, irmãos. Nós não vemos ele em físico, mas em espírito, onde nós podemos seguir nosso Salvador e Redentor das nossas vidas. E eu creio que o Daniel já disponibilizou o Facebook aí para aqueles que não estão vendo aqui pelo Zoom, mas quem quiser ver pelo Face possa estar entrando, já tem o link já. Então, aqueles que querem acessar, fiquem à vontade também. E muito bom, irmãos, nós podermos estarmos juntos. E agradecermos a Deus, porque Deus tem nos guiado. Deus tem nos mantido firmes nesses tempos de dificuldade. E o Senhor tem, cada dia mais, irmãos, protegido a cada um de nós. Louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado. Daqui a pouquinho eu vou convidar o nosso irmão Daniel, que leva a Deus uma palavra de oração, agradecendo pela palavra que daqui a alguns minutos nós iremos ouvir. Mas antes dele estar orando, eu quero estar passando os anúncios essa semana, a qual ele possa estar lembrando também, e agradecendo a Deus. Depois ele está em liberdade para estar orando também. Essa semana nós tivemos no dia 15, irmãos e irmãs, o aniversário da Samanta, sobrinha do Sérgio, sobrinha da Fran, completou mais um aninho de vida, que o Senhor a esteja abençoando Neta também. Branco. Neta da Fran. Isso, neta da Fran, perfeito. A Samanta, e agradecemos que bom, né, que o Senhor esteja abençoando e tem o ensinamento da palavra de Deus através do Sérgio, através da Fran, e estão crescendo ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor esteja abençoando continuamente, não só a Samanta, mas todos vocês aí do lar do Sérgio, do lar da Fran, da Aline, do Felipe, que o Senhor esteja abençoando também. Tem alguém essa semana, parentes e amigos que completaram mais um ano de vida? Levante a mão aí para nós vermos quem é. Ou pode falar, abrir o microfone e falar. Muito bem, não se manifestarem, então vamos continuar passando os nossos anúncios. Agradecemos o nosso irmão Jonathan. O irmão, muito obrigado, viu, por receber o convite de estar conosco nessa live, agora de manhã, falando aqui na Escola Dominical, trazendo estudo para nós. Que o Senhor esteja abençoando você e a Kézia aí, que cada dia mais o Senhor acrescente bênçãos e conhecimento da palavra de Deus também. E agradecemos mais uma vez, irmãos, a todos que estão conosco aqui nessa manhã. Eu não recebi nenhum comunicado aqui do grupo, eu não sei se algum dos irmãos vão estar pregando fora hoje à noite, fazendo alguma live. Se tiver, pode estar se manifestando aí para nós, por favor. Não, então, muito bem. Eu quero pedir ao nosso irmão
Daniel, que leva a Deus uma palavra de oração. João, pode falar. Só abre o seu microfone. Ele não conseguiu abrir o microfone. Ativa o microfone, pai. Fechou. Aperta. Isso. Abriu. Eu fui informado que a irmã Quitéria está internada e ela pede oração, né? A filha dela pede oração pela mãe, a Quitéria. Ela faz um tempinho que está em São José do Rio Preto, então ela está internada e as filhas dela parece que está indo para lá, entendeu? O problema é a infecção na urina, que ela sempre teve esse problema, né? Então vamos estar orando por ela, certo? Mais alguém, irmãos, que tem algum pedido de oração, possa estar abrindo o microfone, estar falando para nós. Ô, Adonis, só queria lembrar também no anúncio, todo sábado os irmãos ali em Jardim das Orquídeas têm feito uma reunião especial voltado para as crianças, né? Ótimo. Então, os pais, avós aí que puderem, incentivem as crianças a estar todo o sábado às 14h30, que tem sido bem proveitosa lá a live que eles têm sido feito para as crianças. E nós lembramos também, irmãos, aqueles que tiverem o Facebook, que puderem compartilhar também esta publicação, esta reunião online, isso é importante para alcançar outras pessoas. Então, se possível, compartilhe para que outras pessoas também tenham o privilégio de assistir a nossa reunião. Tem outro pedido. Fique à vontade, irmão. O meu irmão José Donizete, né? Ele fez uma cirurgia, um segundo transplante de rins, né? Ele está bem, mas ainda vai ficar internado mais uns tempos lá. Eu peço oração, agradecer a Deus pelo bom sucesso da cirurgia e que Deus venha quebrantar o coração dele, que ele venha alcançar, né, a graça do Senhor Jesus pela salvação da alma dele. Ótimo, muito bom, ótimo. Muito bem. Então, irmão Daniel, agradece a Deus e lembra desses pedidos que foram mencionados e também pela exposição da palavra, que daqui a pouco nós iremos ouvir também pelo nosso irmão Jonathan, que será o porta-voz dessa responsabilidade hoje, nesta manhã. Oremos. Irmão, Só um minuto. só um minuto só. Pode falar, irmã. É que eu queria agradecer, que nem a Lili colocou, a minha nora, que o Pedro está em casa, depois de um mês de internado, que ele está se restaurando, está muito bem, graças a Deus. Agradeço a Deus e as orações dos irmãos. E eu peço por mim também, que essa semana eu tive uma alergia e está saindo umas feridas muito grandes na minha perna. Deus esteja abençoando, eu estou passando os remédios, mas que Deus esteja abençoando, que ela incomoda muito, é uma ferida... É tipo intoxicação. Tipo intoxicação. Deus os irmãos estejam orando para a minha saúde. E a gente não quer estar indo no UPA, né? Para evitar, né? Entendi, irmão, entendi. Irmã, quem é que está em casa que vocês agradecem? Qual é o nome? É o vô Pedro, da Lili, da Liliana. O vô da minha nora. Tá? O vô da sua nora. Tá bom. Que estava um mês internado, graças a Deus, ele está em casa e está se restaurando, graças a Deus. Perfeito. Vamos orar sim, irmã. Pode deixar. Obrigada. Mais alguém, irmãos? Se não tiver, vamos estar passando a palavra de oração para o nosso irmão Daniel. Não, Daniel, esteja à vontade, irmão. Ok, vamos orar. Pai amado, nós te damos graças ao Senhor pela maravilhosa vida que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Senhor, pela salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Salvação essa imerecida, mas nós te louvamos que pela sua grandiosa graça é que nós, o Senhor, temos o privilégio de sermos os seus filhos e de podermos, ó Pai, estarmos sobre os teus cuidados. Obrigado porque o Senhor é o autor e conservador da vida. E se estamos aqui, ó Senhor, nessa reunião é porque o Senhor tem permitido. Nós, ó Pai, nessa manhã, te agradecemos por cada pessoa que está participando desta reunião, por cada pessoa que irá ouvir, ó Senhor, a tua palavra.
nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, e nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja agindo na vida de cada um, para que a cada dia nós possamos estar mais perto de Ti, servindo a Ti e vivendo, ó Senhor, no Teu maravilhoso e perfeito caminho, ó Pai. Abençoe a cada um, a cada ouvinte, ó Senhor. Pai, nós lembramos também pelos pedidos que foram feitos, nós lembramos pela recuperação da irmã Quitéria, que está que necessita do teu cuidado. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando a sua saúde, que ela venha melhorar. Abençoe o José, que fez este transplante, esteja abençoando a sua saúde, a sua recuperação, e que ele, ó Pai, possa se atentar para a necessidade urgente de salvação, de vida eterna. Esteja abençoando, ó Pai, aquele coração. Oramos também pela irmã Ana, esteja abençoando a melhora da sua saúde, cuida da tua filha. Te agradecemos também pela melhora do familiar do nosso irmão Ivan, obrigado. Esteja abençoando, ó Pai, essa grande família, e que eles também possam, ó Pai, todos ter o desejo de te servir, ó Senhor. Nós lembramos, ó Pai, por outros, ó Senhor, que necessitam do teu cuidado, por outros que estão enfermos, pessoas que estão internadas no hospital, pessoas que estão, ó Senhor, com este vírus do Covid-19, esteja, ó Senhor, os ajudando, e principalmente, que todos, ó Pai, possam se atentar à brevidade da vida, ó Senhor, e possam, ó Pai, buscar a Ti em primeiro lugar. Nós te agradecemos ao Senhor também pelos aniversariantes, pela Samanta, que completou mais um ano. Obrigado pela sua vida. Abençoe, ó Pai, ela e as suas irmãs, ó Senhor, para que elas venham crescer em graça e em sabedoria. Abençoe, ó Pai, a família, nosso irmão Sérgio e Fran, que eles continuamente sejam abençoados, ó Pai, por Ti. Nós, ó Senhor, nesse momento, queremos também orar pela mensagem que nós iremos ouvir. Nós te pedimos, Senhor, fale ao coração de cada um de nós o que nós precisamos ouvir para que nós possamos ser edificados, transformados pela sua preciosa palavra, ó Pai. Nós oramos pelo irmão Jonathan, nós louvamos pela sua vida e da irmã Késia. Te pedimos, Senhor, continuamente abençoe, ó Senhor, esse casal no teu serviço. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o irmão Jonathan agora na explanação da tua palavra, que ele possa, ó Senhor, ser usado por Ti e venha falar, ó Senhor, palavras diretamente do seu trono, ó Senhor. Assim, ó Pai, nós te pedimos a tua bênção para esta reunião e oramos agradecidos, no perfeito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós ainda vamos cantar mais um hino, tá? E essa semana aí nós tivemos algumas lives falando sobre nosso irmão Jaime, e gostaria de estar juntamente com os irmãos cantando um corinho que muitos anos ele escreveu e deixou para nós, irmãos. Eu creio que foi um grande baluarte para nós e podemos usufruir de tal material que este irmão tem deixado para nós. Quero que os irmãos acompanhem para nós cantarmos o corinho do Cântico de Sião, número 128. Quero ver se o nosso irmão Eliel consegue estar nos ajudando. Corinho 128, por mim morreu Jesus. Então, eu gostaria... William, você poderia me habilitar aqui só para mostrar a letra, por favor? Obrigado, meu irmão. Nós estamos com a letra aqui. Por mim morreu Jesus. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz.
do monte do Calvário, por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou, vitórias sim ganhou, e a destra do seu Pai está, por mim ressuscitou. A mim se encontrará, ao céu me levará, pra sempre cantarei louvor, pra mim se encontrará. Muito bem, irmãos, que realmente seja a nossa vitória. E sabemos que essa vitória que o Senhor tem dado a cada um de nós podermos, irmãos, sermos salvos e lavados pelo sangue derramado do nosso Redentor ali na cruz do Calvário. Vitória assim ganhou. Essa vitória pode transportar para nós, irmãos. Nós que éramos perdidos, mas o Senhor, com amor, nos buscou. Que graça é essa, irmãos? Foi merecida, mas o Senhor nos resgatou. Aonde estávamos perdidos. E hoje nós estamos aqui, juntos, reunidos nessa live, podendo cantar: por mim morreu Jesus. Amém, irmãos? Porque louvado seja o nome do nosso Salvador. Irmão Jonathan, agora eu passo a palavra para nosso irmão. Irmão, esteja abrindo o seu microfone aí, esteja à vontade para a exposição da mesma, que o Senhor esteja te abençoando. Bom dia, irmãos, fique à vontade. Bom dia a todos. Antes eu quero me certificar se todos estão me ouvindo. Sim, irmão, está muito bom. Sim, ok. Bom, agradecemos ao Senhor por essa manhã, estarmos online, juntos, para estudar a palavra de Deus. E também, desde já, eu quero pedir que os irmãos continuem orando por nós aqui em Baté, por mim, pela Kézia. E aqui em Baté nós estamos também nas nossas condições, servindo ao Senhor. A igreja em Baté também está fazendo esse trabalho de estudos bíblicos na plataforma digital. Então, dessa maneira, nós vamos trabalhando para o Senhor. Bom, eu queria convidar os irmãos para fazer a leitura de um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 20. Apocalipse, capítulo 22 e versículo 20. Eu vou fazer a leitura. Aquele que testifica estas coisas diz:
certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu vou fazer mais uma vez a leitura de Apocalipse, capítulo 22, e versículo 20, que diz: aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu estava conversando com a Késia esses dias atrás, há mais ou menos uma semana atrás, e a Késia fez um comentário que me chamou muito a atenção, um comentário que me fez estudar esse assunto que nós vamos ver nessa manhã. Uma frase simples, mas também muito profunda no sentido espiritual. Ela disse para mim assim: tomara que o Senhor Jesus venha logo. E essa frase me fez, me levou a estudar esse assunto com mais vagar. E o Espírito Santo me levou a este versículo. E eu comecei a destrinchar esse versículo, a fazer reflexões sobre esse versículo, no sentido ilustrado, ruminando esse versículo nesses dias. Eu sei que é bem incomum, mas é muito bom fazer esse exercício de pensar em uma determinada passagem bíblica e ficar ali refletindo, no sentido ilustrado, ruminando uma determinada passagem bíblica. E recentemente eu venho fazendo isso com este versículo. Esse versículo que está no final da Bíblia e que, ao mesmo tempo que é um versículo pequeno, é um versículo que traz verdades profundas a respeito da igreja, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, antes de entrar nos detalhes desse versículo, eu tenho que ser responsável por contextualizar esse versículo. Eu quero, de uma forma bem simples e rápida, introduzir esse estudo fazendo um breve resumo do livro do Apocalipse, em que este versículo se insere. Nada muito complicado. Eu sei que o livro é complexo, mas eu vou fazer uma explicação bem simples do que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 3 grandes partes. Se os irmãos fazerem a leitura, até mesmo uma leitura corrida, ainda que seja difícil esse livro de entender nos seus detalhes, mas o livro do Apocalipse tem 3 grandes partes, depois da sua introdução. A primeira parte é a parte epistolar. As 7 cartas destinadas às igrejas locais que são mencionadas, no sentido de exortação, no sentido de preparação psicológica dessa igreja em relação ao futuro. A segunda grande parte trata de um período de intervenções divinas sobre a terra, por meio dos 7 selos, por meio das 7 trombetas, por meio das 7 taças. E a terceira grande parte do livro, eu chamo de desfecho. A resolução das questões na história humana. E Deus resolvendo essas questões. As batalhas,
o milênio, o trono branco e o estado eterno, o desfecho. E este versículo está inserido nesse desfecho. E há três detalhes, pelo menos três detalhes neste versículo 20 que lemos, aquele que testifica estas coisas, é um desses detalhes. Certamente cedo vem, outro detalhe, e amém, ora vem Senhor Jesus, outro detalhe. Nesse meu estudo desse versículo, eu dividi três partes desse versículo, parte A, parte B, parte C. Aquele que testifica estas coisas, uma parte, certamente cedo venho, a outra, a parte B, e amém, ora vem Senhor Jesus, a parte C. Aquele que testifica estas coisas. Aqui nós temos a apresentação do Senhor Jesus Cristo na sua missão de transmitir a mensagem profética. Lembrem-se que o Senhor Jesus Cristo, ele também cumpriu esse papel com perfeição. Ele transmitiu essa mensagem profética, que fala sobre as coisas futuras. O Senhor Jesus Cristo, ele avisa a humanidade a respeito das coisas do futuro. Irmãos, o homem que recebe, o ser humano que recebe a mensagem profética, não terá moral para reclamar diante de Deus. Ele está sabendo o que vai acontecer. Nós temos a Bíblia que fala a respeito dessas verdades. O Senhor Jesus Cristo falou a respeito das coisas futuras. Então, a partir do momento em que o homem sabe o que vai acontecer, ele não pode mais reclamar. Ele passa a ser responsável por aquilo que ele está sabendo. Esse detalhe, aquele que testifica estas coisas, o Senhor Jesus Cristo, está avisando o que vai acontecer. Esse é um papel que o Senhor Jesus Cristo está desempenhando, que nos faz lembrar o seu ministério aqui na terra, quando ele começou na Galileia a pregar o Evangelho. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo começa a pregar na Galileia. E ele diz: o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem que o Senhor Jesus Cristo começou a transmitir na Galileia, a pregação, o seu conteúdo também continha a mensagem profética. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus Cristo, desde o início do seu ministério, já estava avisando que essas coisas futuras iriam acontecer e vão acontecer. O Senhor Jesus Cristo já estava exercendo com perfeição o seu papel de profeta.
Também eu queria que os irmãos se lembrassem da epístola do escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E nos últimos dias, a nós nos últimos dias, falou pelo Filho. Então, nessa dispensação, nesse período em que nós estamos vivendo, no período em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra, o Senhor Jesus Cristo já estava cumprindo essa missão com perfeição de testificar essas verdades. Aquele que testifica estas coisas. O Senhor Jesus Cristo já está testificando desde o início do seu ministério aqui na Terra. E é esse papel de mensageiro que aparece aqui nessa primeira parte do versículo 20, nesse detalhe. Aquele que testifica estas coisas. No livro do Apocalipse, no início, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, revelação de Jesus Cristo. Prestem bem atenção, irmãos. O Senhor Jesus Cristo revelando para João. Aqui ele está exercendo o papel de testificar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo está avisando. O Senhor Jesus Cristo avisou. E por meio da palavra, ele está avisando sobre as coisas que, segundo o livro do Apocalipse, devem acontecer. O Senhor Jesus Cristo revelou essa mensagem. E esse versículo está falando dessa verdade. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas. Aquele é o Senhor Jesus Cristo. É ele que está, é a respeito dele. Aquele que testifica estas coisas. Basta ver o versículo 16, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, versículo 16, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, essa primeira parte do versículo está mostrando o Senhor Jesus Cristo como o mensageiro. Eu coloquei aqui nas minhas anotações aviso, porque é o Senhor Jesus Cristo que está avisando. Eu queria fazer uma aplicação simples a respeito do sentido que esse detalhe pode nos fazer entender mais sobre a importância desse papel. Eu fico imaginando aquele caso, eu fico pensando sobre aquela tragédia que aconteceu recentemente, já faz um tempo, mas
é a tragédia que ainda nos faz se lembrar, a tragédia de Brumadinho. Quando eu estava lendo essa parte do versículo, eu me lembrei da tragédia de Brumadinho, e eu imaginei, e se uma pessoa que já soubesse que aquilo ia acontecer, e se horas antes, poucas horas antes, aquela pessoa entrasse naquele lugar e avisasse que ia acontecer aquela tragédia. Talvez menos pessoas morreriam. Se houvesse uma pessoa que meses antes avisasse que a pandemia viria, talvez menos pessoas morreriam. Os irmãos estão entendendo a aplicação que eu estou fazendo? A importância do aviso. E no sentido desse versículo, o Senhor Jesus Cristo está avisando a humanidade a respeito das coisas futuras. Irmãos, a importância do aviso é ressaltada nesse versículo. A importância do aviso. Aquele que testifica estas coisas, o Senhor Jesus Cristo, está avisando. E o versículo está falando sobre essa verdade. Esse é um primeiro detalhe que eu estou explorando. O segundo detalhe desse versículo, os irmãos me acompanhem, por favor. Certamente cedo vem. É um outro detalhe. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando que ele está vindo cedo. Cedo. Irmãos, reparem que essa frase se repete nesse capítulo. No versículo 7 ele fala, eis que cedo venho. No versículo 12 ele fala, e eis que cedo venho. E no versículo 20 ele vai dizer certamente, cedo venho. Aqui, nessa parte do versículo, nós podemos perceber a iminência dos acontecimentos do futuro. Nós estamos, irmãos, na iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em um período de tempo em que, em instantes, o Senhor Jesus Cristo vem. Em que, em instantes, o Senhor Jesus Cristo nos arrebatará. Nós estamos na iminência disso. Então, prestem atenção nessa palavra de indicador temporal, cedo. Cedo. Ou seja, em instantes, o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. Às vezes nós temos a sensação de que vai demorar. As distrações desse mundo nos fazem esquecer de que nós estamos na iminência do arrebatamento. Há algumas referências de concordância que eu queria compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito das coisas futuras, em Mateus 24,
o capítulo que fala a respeito da vinda também dele, o Senhor Jesus Cristo está explicando para os discípulos sobre essas coisas. E em Mateus capítulo 24, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo fala: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui nós temos mais uma evidência dessa iminência. Nós não sabemos o momento em que o Senhor Jesus Cristo virá. E isso é um indicador de que nós estamos na iminência. Nós não sabemos o momento e essa condição, essa situação deveria nos aproximar mais dessa noção de iminência. Mas as distrações desse mundo nos fazem se esquecer de que nós estamos nessa iminência. Certamente cedo venho. O Senhor Jesus Cristo falando isso neste versículo de Apocalipse 22 e versículo 20. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37, também, mais uma referência de concordância dessa iminência. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz, Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Prestem atenção nessa palavra, pouquinho de tempo. Eu consultei uma outra versão que diz poucochinho de tempo, que significa muito pouco. Muito pouco, por muito pouco de tempo. O que há de vir virá, e não tardará. Esse versículo reforça essa verdade de que nós estamos na iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava estudando esse ponto, eu consultei mais sobre o assunto de gravidez. Há um período na gravidez da mulher, quando a mulher está para ter o bebê, ela começa a sentir contrações. Ela começa a sentir contrações, para depois sentir dores de parto. Essas contrações, quando ela está prestes a ter o bebê, essas contrações nos mostram que ela está, na verdade, ela sente que ela está nessa iminência, na iminência de dar à luz, fazendo uma aplicação. Para nós entendermos esse versículo, irmãos, nós estamos no período das contrações. Nós estamos no período da iminência. Assim como uma mulher grávida, quando está prestes a ter o seu bebezinho, sente as contrações. Assim como a mulher grávida, quando está na iminência de dar à luz, a igreja está na iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Está nesse período de contrações. Eu queria compartilhar mais uma referência de concordância com esse tema
Mateus capítulo 24, voltar de novo para Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. O Senhor Jesus Cristo, no seu sermão sobre o futuro, na sua explicação que ele faz aos seus discípulos, ele diz, Mateus 24, do versículo 32 ao 33, ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui é mais uma referência que reforça esse sentido da iminência. Quando nós olhamos a natureza, quando nós estamos prestes a entrar em uma determinada estação, nós já começamos a perceber pela natureza que a próxima estação já está chegando. E o Senhor Jesus Cristo usa isso como ilustração para explicar àqueles discípulos a iminência, o sentido da iminência. E nós, irmãos, estamos na iminência. Nós estamos prestes a se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Depois os irmãos podem consultar 1 Tessalonicenses capítulo 4, em que o apóstolo Paulo explica com detalhes o grande acontecimento que está para acontecer, o arrebatamento da igreja. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, no mesmo tema, Pedro diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É mais uma referência da palavra de Deus que reforça esse sentido da iminência. Certamente cedo vem o Senhor Jesus Cristo. Diz essas palavras, porque realmente nós estamos nesse período da iminência. Um outro detalhe desse versículo, os irmãos me acompanhem, por gentileza. Aparece uma outra frase nesse versículo, a frase de uma pessoa que expressa um sentimento, um desejo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler com mais atenção. O versículo diz: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui expressa o desejo de uma pessoa que está esperando o Senhor Jesus Cristo chegar. Quando eu leio essa parte do versículo, eu penso, é óbvio, na igreja. Irmãos, é natural, deve ser natural, que a igreja tenha esse sentimento. Esse sentimento de esperança, de expectativa, de desejo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Repare, um versículo um pouco anterior a este 20. No versículo 17, assim está escrito: e o Espírito e a esposa dizem, vem. A esposa está sentindo esse desejo de ver o Senhor Jesus Cristo.
nós somos a esposa. A igreja é a esposa. E a igreja está desejando. Então, irmãos, é natural que o cristão sinta esse desejo. Infelizmente, eu já ouvi alguns comentários de irmãos que expressaram um desejo um pouco diferente, um pouco incomum. Às vezes nós podemos cair no costume de dizer ou de pensar: tomara que eu veja os meus filhos maiores, aí depois o Senhor Jesus Cristo pode voltar. Tomara que eu termine a minha faculdade e depois o Senhor Jesus Cristo pode voltar. Infelizmente, eu já ouvi comentário que é um pouco diferente do desejo ideal que o cristão deve ter, que é primeiramente o desejo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Às vezes aquele comentário: antes eu quero casar, para depois o Senhor Jesus Cristo voltar. Ou qualquer outro plano. Talvez porque nós estamos realmente envolvidos com as coisas desse mundo. Mas, irmãos, não é natural, não deve ser natural que o cristão sinta um desejo terreno para depois sentir o desejo da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que realmente deve ser natural é que, primeiramente, o desejo do cristão deve ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é realmente natural. Eu queria compartilhar mais uma referência sobre esse sentimento. Um sentimento de desejo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguém que sente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesse detalhe do versículo, é a presença de uma voz que representa alguém que espera a vinda do Senhor Jesus Cristo. O cristão, a igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar as seguintes palavras: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Isso é natural. Isso é o sentimento natural de todo cristão. Primeiramente, desejar a vinda do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós temos o desejo de ver projetos de nossa vida terrena ser realizados. O sonho de ver a sua casa pronta, o sonho de ver planos serem concretizados nessa terra. Mas, irmãos, o que deve ser mais natural, antes de todos esses planos terrenos, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser mais natural, mais presente na vida do cristão. E é por isso que essa pessoa emite esse sentimento, essa voz aqui que se apresenta no versículo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
essas palavras devem estar mais presentes na nossa vida. Eu convido os irmãos a fazerem esse exercício mais vezes. Eu sugiro que os irmãos façam esse exercício mais vezes, o exercício de desejar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são da terra. Esse é o nosso primeiro desejo. A vinda do Senhor Jesus Cristo. As coisas que vêm do céu. Esses são os detalhes que eu compartilho com os irmãos nessa manhã, desse versículo. É claro que a palavra de Deus é um tesouro que traz para nós muitas verdades a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa manhã eu queria compartilhar esses detalhes e também eu desejo que os irmãos continuem pensando a respeito dessas verdades tão importantes na nossa vida espiritual. Lembrem-se, o Senhor Jesus Cristo deu o aviso para nós de que Ele vem. Nós estamos na iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo, no período das contrações. Assim também como nós, naturalmente, temos esse desejo de ver o nosso Senhor Jesus Cristo brevemente. Eu queria encerrar dizendo essa palavra tão bonita que deve fazer parte da nossa vida espiritual de uma forma mais forte. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Assim como diz a palavra de Deus. Eu agradeço essa oportunidade de compartilhar esses pensamentos e também desejar aos irmãos que os irmãos continuem trabalhando para o Senhor, pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus. Um abraço a todos e tenham um bom dia. Amém. Muito bem, irmãos. Realmente foi momentos preciosos. O Senhor nos deu para nós nessa manhã. Agradecemos ao nosso irmão Jonathan. Que o Senhor ricamente, irmãos, esteja abençoando o crescimento espiritual da palavra do Senhor em nossas vidas, na vida do nosso irmão Jonathan. E realmente, irmãos, o Senhor está nos avisando que voltará para buscar a sua igreja. Nós estamos preparados? Nós estamos aguardando a volta do nosso Salvador? E possamos, irmãos, refletir o que nós ouvimos nessa manhã. Jonathan, que o Senhor esteja abençoando mais uma vez. Queria informar a igreja que na quarta-feira, o filho do nosso irmão Maurício, nós o conhecemos também por Maradona, estará conosco na quarta-feira na reunião de oração. Vamos estar lembrando em nossas orações, irmãos,
para que o Senhor esteja abençoando. O nome dele, o filho dele é o Tiago Rocha, se não me engano, acho que é o mais velho, que estará conosco aqui na reunião na quarta-feira. E vamos estar lembrando em nossas orações. Quero pedir também, depois o irmão que for encerrar, hoje nós recebemos um comunicado de falecimento na família do nosso irmão Mauro, do Jardim das Orquídeas. A tia da esposa do nosso irmão faleceu, está sendo sepultada ali no cemitério do Colinas, às 11 horas de hoje. Então, irmãos, vamos estar orando para que o Senhor conforte os corações dos nossos irmãos, da família da esposa do nosso irmão Mauro, nossa irmã Maria, que o Senhor esteja ali confortando os corações de todos por essa perda, mas deixamos isso entregue nas mãos do Senhor para que o Senhor conforte os vossos corações. E queria convidar os irmãos para nós, assim, encerrarmos esse culto, essa live, cantando o corinho 724, nossos hinos e cânticos. Vou pedir a ajuda do nosso irmão Eliel, juntamente com a Carol, e aqueles que quiserem acompanhar, louvar, soltar a voz nos vossos lares, para assim nós louvarmos o nosso Deus. E vou pedir para encerrar também com a palavra de oração o nosso irmão Sebastião Machado. Depois, no final do corinho, nosso irmão abra o microfone e encerra para nós com uma palavra de oração, Sebastião Machado. Assim vamos estar terminando essa live cantando o corinho 724. O Salvador voltará, que gozo esta nova dá. O mesmo Jesus que morreu sobre a cruz, muito em breve aqui voltará. Sim, o Salvador voltará, talvez seja mesmo já, em glória e poder, para os seus receber. Nosso Salvador voltará. Irmão Sebastião Machado, consegue abrir o microfone e encerrar para nós com a palavra de oração, agradecendo por esses momentos que passamos aqui na presença do nosso Deus. Vamos orar, então. Está ouvindo? Estamos sim, irmão, eu estou ouvindo, ok? Tá bom. Vamos orar, então. Ó eterno Deus, nós te damos graça pelas nossas vidas que o Senhor tem nos dado, também pela esperança de vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Quando nós fomos alertados hoje, nosso Deus, para nós, está, nosso Deus, mais atento sobre os acontecimentos que a tua palavra nos alerta, que é a volta do Senhor. Ó Deus, faça-nos desejar as coisas espirituais, como o teu servo Paulo disse para nós, que está com o Senhor agora é incomparavelmente melhor do que está. Nós queremos, nosso Deus, lembrar que o saudoso irmão dizia: se nós vivemos só na esperança, tem que ter vivido Jesus Cristo, só apenas crido nele, na tua palavra, já é tremendamente satisfatório. Imaginemos, então, na presença do Senhor, aqueles que creram no teu santo nome, está, nosso Deus, na tua presença para toda a eternidade. Nosso Deus, dá tal visão para nós, dá tal desejo para nós que a tua palavra nos alertou. Que o Senhor, nosso Deus, está fora. Ó Deus, tem misericórdia para nós viver como se fosse nosso último dia hoje. E o Senhor voltaria, nosso Deus, a qualquer instante. Ó Deus, dá-nos percepção para nós, nosso Deus, esse desejo iminente da volta do Senhor e também preparar para estar na presença do Senhor.
Nos desprende, nosso Deus, dos afazeres. Nos desprende, nosso Deus, dessas coisas aqui que realmente o Senhor tem preparado para nós viver neste mundo. Mas realmente, nosso Deus, é bom viver na tua presença, crendo no Senhor sem o ter visto. Mas é incomparavelmente melhor estar na eternidade, para tudo sempre na tua presença. Dá-nos tal virtude, Senhor, para nós poder agradar o Senhor. Deus, também nós queremos deixar diante da tua presença aquilo que for mencionado, nosso Deus, de necessidade, o teu povo aqui nesta vida. Que o Senhor, na tua graça e misericórdia, tome em tuas mãos. Aqueles, nosso Deus, que estão passando por dificuldades, seja ela espiritual, material ou física. Nós sabemos que o Senhor é o Deus provedor de todas elas. E segundo a sua graça e misericórdia, o Senhor possa nos atender, segundo a tua boa e perfeita vontade. Eterno Deus, também clamando por aqueles que foi mencionado, nosso Deus, da despedida do seu ente querido. É o Senhor que consola, nosso Deus, pedindo o teu poder sobre essa família. Nosso Deus, por cada um de nós, pelo teu servo que o Senhor usou nesta manhã para nos falar da tua palavra. Abençoa, nosso Deus, nosso irmão, nosso Deus, com sua esposa. Ele seja no viver, nosso Deus, das suas vidas. Seja na tua presença para servir o Senhor. E também dá-nos tal virtude para todos nós, teu desejo de servir com fidelidade e dedicação. Que a tua palavra diz que o Senhor, nosso Deus, se apraz com aqueles que te servem com fidelidade e dedicação. Nós queremos que o Senhor nos dê tal virtude, porque nós apenas cremos no Senhor, mas somos muitas vezes, nosso Deus, desobedientes. Mas nos desperta, nosso Deus, através da tua palavra, para nós poder servir o Senhor de maneira que o Senhor agrade. Pois assim encerramos, nosso Deus, essa escola dominical. Mas que essas palavras sejam de alerta para cada um de nós, a viver, nosso Deus, como se o Senhor voltasse a qualquer instante, para não nos pegar, nosso Deus, de improviso, para nós poder estar diante do Senhor, sem serem envergonhados. Pois assim pedimos e esperamos. Em nome do nosso eterno Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos ter alguns momentos aqui de conversa, agradecimento. Aqueles que quiserem abrir seus microfones, fiquem à vontade. Está encerrado o nosso culto nesta manhã. Nós já estamos vendo a pequena aí, né? Eliel, Carol.